Antes de iniciar o conteúdo, se você é novo aqui no canal, se inscreva e deixe seu like, para que o YouTube entenda que o assunto é relevante e entregue esse vídeo para o máximo de pessoas. O Copom significa Comitê de Política Monetária. É um comitê do Banco Central do Brasil responsável pelas tomadas de decisões relacionadas à política monetária do país. O objetivo principal do comitê é manter a estabilidade de preços, o que significa manter a inflação dentro de um intervalo alvo de tempo, que define, geralmente a cada 45 dias, a taxa básica de juros da economia, a Selic. A reunião do Copom segue um processo que procura embasar da melhor forma possível a sua decisão. Os membros do Copom assistem a apresentações técnicas do corpo funcional do Banco Central que tratam da evolução e perspectivas da economia brasileira e mundial, das condições de liquidez e do comportamento dos mercados. Assim, o comitê utiliza um amplo conjunto de informações para embasar sua decisão. Depois, a reunião é reservada para a discussão da decisão entre os membros. A decisão é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico e dos principais riscos a ele associado. Todos os membros do Copom presentes na reunião votam e seus votos são divulgados. As decisões do Copom são tomadas visando com que a inflação medida pelo IPCA situe-se em linha com a meta definida pelo CMN. A decisão do Copom é divulgada no mesmo dia da decisão, por meio de comunicação na internet. As atas das reuniões do Copom são publicadas no prazo de até 4 dias úteis após a data da realização das reuniões. Normalmente, as reuniões do Copom ocorrem em terças e quartas-feiras, e a ata é divulgada na terça da semana seguinte, às 8 horas da manhã. Uma vez definida a taxa Selic, o Banco Central atua diretamente por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais, para manter a taxa de juros próxima ao valor definido na reunião. A taxa de juros Selic é a referência para os demais juros da economia. Trata-se da taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Para que a política monetária atinja seus objetivos de maneira eficiente, o Banco Central precisa se comunicar de forma clara e transparente. Além do comunicado e da ata de reunião, o Banco Central publica a cada trimestre o relatório de inflação, que analisa a evolução recente e as perspectivas da economia, com ênfase nas perspectivas para a inflação. As atribuições e responsabilidades específicas do Copom incluem fixação das taxas de juros. Uma das funções mais importantes do Copom é determinar a taxa básica de juros do país, conhecida como a taxa Selic. Essa taxa influencia as taxas de juros oferecidas pelos bancos e instituições financeiras em todo o Brasil. O Copom ajusta a taxa Selic para controlar a inflação e estimular ou esfriar a atividade econômica conforme necessário. Análise de dados econômicos. O Copom monitoriza de perto os dados econômicos, incluindo indicadores de inflação, crescimento do PIB, números de emprego e outras estatísticas econômicas relevantes. Esses dados informam suas decisões sobre aumentar, diminuir ou manter a taxa Selic. Metas de inflação. O Brasil, como muitos outros países, emprega metas de inflação como estrutura de política monetária. O Copom estabelece uma meta anual de inflação e utiliza a taxa Selic como ferramenta para atingir essa meta. Se a expectativa for de que a inflação ultrapasse a meta, o Copom poderá aumentar as taxas de juros para reduzir a demanda e esfriar a economia. Por outro lado, se a inflação for demasiado baixa ou a economia estiver lenta, poderão baixar as taxas de juros para estimular a atividade econômica. Comunicação de decisões políticas. Após cada reunião, o Copom comunica ao público as suas decisões relativas à taxa Selic. Esses anúncios são acompanhados de perto pelos mercados financeiros, pelas empresas e pela população em geral, porque tem um impacto significativo nos custos dos empréstimos, nas decisões de investimentos e no ambiente econômico geral. Transparência e responsabilidade. O Copom se esforça para operar com transparência e ser responsável por suas decisões. Publica atas de reuniões, fornece fundamentação para decisões sobre as taxas e comunica os seus pontos de vista sobre perspectivas econômicas. Isto ajuda o público a compreender as suas ações e decisões do Banco Central.
Independência. Os bancos centrais, incluindo o Banco Central do Brasil e seu comitê, o Copom, operam frequentemente com um certo grau de independência do governo, para isolar a política monetária de considerações públicas de curto prazo. Esta independência destina-se a garantir que as decisões são tomadas no interesse a longo prazo da manutenção da estabilidade de preços. Em resumo, o Copom desempenha um papel crucial na política monetária, fixando as taxas de juros e utilizando-as como uma ferramenta para atingir e manter as metas de inflação do país. Suas decisões tem consequências de longo alcance para a economia brasileira, os mercados financeiros e a vida cotidiana de seus cidadãos. Finalizando esse tema, vou deixar 2 perguntas. Diz aí, você já conhecia o Copom? Você sabe como são escolhidos os membros do Copom? Respondam aí nos comentários. Fico no aguardo por você. Sucesso e bons investimentos!